Então, a minha infância, eu nasci dentro de uma família bem classe média, bem típica classe média. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, a minha mãe era professora do primário, né? Ela era servidora estadual. E eu nasci em Curitibanos em função do trabalho do meu pai, porque ele passou no concurso do Banco do Brasil e foi nomeado para o interior, né? O banco estava na época, final dos anos 60, interiorizando a atuação, e o meu pai foi trabalhar em Curitibanos. E aí lá ele casou com a minha mãe aqui em Florianópolis, foram, né, se estabeleceram lá. Lá nascemos meu irmão mais velho, eu e meu irmão mais novo, e quando eu tinha 8 anos a gente veio de volta para Florianópolis. A minha infância, eu acho que a gente teve muita influência cultural, que foi importante para a nossa constituição enquanto ser humano, assim, né? Os nossos valores, eu e meus irmãos. Na minha casa a gente sempre ouviu muita música, a gente sempre leu muito. A gente cantava, inclusive, eu lembro da gente viajando, né, de carro, cantando as músicas da Ópera do Malandro, do Chico Buarque. E tempos depois, adulta, eu disse: mãe, eu cantava Genil Zeppelin de cor. Como assim que vocês deixavam a gente, né, ter acesso a isso? Não, tranquilo, é cultura, tá tudo certo. Então, assim, é uma casa que a gente teve muito acesso a esse tipo de coisa, assim, né, de cultura, livro, quadrinho, cinema. E tudo isso eu acho que acabou influenciando na minha intenção de ser jornalista também, né? Porque eu acho que o gosto pela leitura me fez desenvolver uma atividade com a escrita, que daí na escola os professores sempre também mencionavam, né? Estudei no Instituto Estadual aqui na Mauro Ramos e também no Catarinense, né? No Colégio Catarinense. E a língua portuguesa sempre foi a minha matéria, assim, né? Então ali, eu não lembro de ter tido um clique, assim, quero ser jornalista. Mas a afinidade com a escrita, sempre desde criança, foi uma coisa que eu acho que foi bem marcante, assim, para mim. E outra coisa importante falar da minha família, uma família de origem rural também. Meus avós paternos eram agricultores aqui na região de Rancho Queimado, Anitápolis. Meu pai nasceu em Anitápolis. E a minha mãe se chama Conceição por causa da lagoa. Meu avô era nativo da Lagoa da Conceição, era pescador, né? Então, assim, eu valorizo bastante essa raiz rural e local, bem local aqui da minha família, né? Não nasci em Florianópolis, mas tenho uma grande identificação com a cidade. E com Santa Catarina como um todo, né? Por conta dessas origens, assim, mais tradicionais, típicas aqui de Santa Catarina mesmo, né? Como eu disse, né? A afinidade com a escrita sempre foi uma coisa que veio naturalmente, assim, né? E sempre foi estimulada também, porque eu sempre gostei de ler e de escrever, e aí na escola eu exercitava. Eu lembro de uma professora da 5ª série, foi a primeira vez que ela me disse assim: Ana, você escreve muito bem. A professora Maria Ilse, ali no Instituto. Agora, como que eu resolvi fazer o jornalismo, eu realmente não lembro. Assim, eu não lembro do clique, né? A gente estava naquele momento de 3º ano de 2º grau, os colegas todos resolvendo. No 3º ano eu estava num ambiente que é um ambiente do qual eu não tenho muita saudade, que é o Colégio Catarinense. Então, todo mundo ia fazer medicina e direito. A minha amiga mais próxima ia fazer educação física e fez. E eu resolvi o jornalismo por conta da escrita. Eu lembro de pensar, talvez, em publicidade também, mas aqui a gente não tinha, né? Porque eu achava que eu tinha afinidade com essa questão da escrita criativa, né? E aí fui fazer jornalismo. E é muito cruel a gente ter que resolver isso também com 17 anos, né? Eu acho que eu tive sorte, porque eu me encontrei na área que eu escolhi. Mas hoje, eu trabalho hoje na educação superior, né? Quando a gente fala no êxito, na desistência dos estudantes, claro, tem muitos fatores que são importantes que a gente tem que considerar para evitar a desistência. Mas, se a pessoa está infeliz no curso, ela também deveria poder desistir, né? Eu não precisei desistir, eu me encontrei no jornalismo, né? Na faculdade de jornalismo. E eu acho que o jornalismo da UFSC, para mim, foi um definidor de caráter, inclusive, sabe? Eu acertei em cheio na minha escolha, não só do curso quanto da profissão, quanto do curso especificamente em que eu entrei, né? Que é o jornalismo da UFSC, que ainda mora no meu coração. Eu entrei em 1990, no jornalismo da UFSC. Atrasei, eu não era uma super aluna, assim, eu tinha facilidade com algumas coisas, com as cadeiras teóricas principalmente eu tinha bastante dificuldade. E no final do curso meu pai faleceu também, fiquei meio atrapalhada, eu levei 5 anos e meio para concluir, me formei em 95 daí. E me formei daí, caí dentro da redação do Jornal Notícias. Então foi um tombo. Durante a faculdade também eu tinha uma intuição e uma vontade de trabalhar com jornalismo cultural, né? Por conta de ter estudado música, de ter estudado dança.
não sou uma artista, mas eu acho que a educação que eu recebi me ensinou a ter uma sensibilidade para esse tipo de assunto, né? Embora não praticasse né, o acesso, né, o consumo de cultura, assim, de coisas culturais. Então eu tinha essa ideia de, entrando no jornalismo, que eu ia trabalhar com jornalismo cultural. E eu estava redondamente enganada. Porque a oportunidade que surgiu foi no Jornal Notícia, aqui em Florianópolis, em 1995, setembro de 1995, eles estavam lançando a N Capital, que era o suplemento que estava com o objetivo de fortalecer o Jornal Notícia aqui, né? Com o jornalismo local e tal. E aí, ok, emprego, vamos lá. E comecei a trabalhar no jornal e todo jornalista começa pela editoria de geral. E foi, assim, um negócio transformador para mim, né? Em setembro de 95 eu comecei no jornal, em dezembro de 95 teve aquela grande enchente. E eu acho que dá para dizer que foi, assim, o primeiro grande trabalho que eu fiz, né? Foi um trabalho contínuo, não foi uma reportagem, nada disso, mas, assim, a experiência que eu tive fazendo reportagem, indo para a rua, que era algo que o jornal investia bastante, né? Tipo, vai lá ver qual é. Tipo, eu entrava no carro com o Vilmar, o Eduardo Vasseri e ia, né? Procurar pauta, enfim. Foi uma experiência muito transformadora e muito educativa, assim. Eu acho que foi o complemento que possivelmente faltou na faculdade e veio do trabalho de rua, né, como repórter. Porque daí foram surgindo as afinidades, né? Tu tá ali na fogueira, Edson Rosa era meu pauteiro, né? Professor, né? Super professor, Edson Rosa. E ele tinha muito essa sensibilidade para os assuntos aqui locais, né? Então, bom, falando dessa cobertura da enchente, uma enchente não é só uma enchente é um negócio muito complexo, né? Tu te depara ali com um problema social, com um problema ambiental, e isso foi me despertando a importância de manter as perguntas, né? Tipo assim, nenhum assunto se encerra, sempre tem perguntas a mais, então daí amanhã tu tem outra matéria para fazer, para responder outras perguntas, ir atrás. Então acho que assim é que eu fui construindo essa afinidade com os assuntos. Já me definiram como uma jornalista ambiental, eu não sei se isso cabe, né? Como se eu fizesse, como eu, uma profissional que pratica jornalismo ambiental. Talvez algumas coisas se enquadrem nisso, mas eu não sei se eu sou propriamente no sentido mais estrito, né? Uma jornalista dessa área. A questão é que os assuntos surgiam, né? Os assuntos surgiam e eu criei essa afinidade e comecei a pensar pautas, né? Teve, por exemplo, um caderno especial que a gente fez, que a Rosane atuou também, que a gente ganhou prêmio. Então, assim, eu acho que isso foi sendo construído, né? O meu eu fui buscando também sempre ir atrás de mais conhecimento, né? Sim, e eu acho que a minha sensibilidade para a cidade, de maneira geral, é que mudou muito, né? Por quê? Porque na faculdade era aquela coisa, morava do lado da universidade, ia para a universidade, não tinha muita maturidade mesmo, né? E com o trabalho jornalístico, eu acho que eu fui amadurecendo como cidadã mesmo, né? Enfim, de novo, mencionando a enchente de 95, a gente subiu muito morro, a gente viu muita questão. Eu lembro dos calçamentos que o Grando tinha feito nos morros, né? Que tinha sido um programa e tal, e aquelas lajotas todas derreteram, né? Então, que perguntas tu tem para fazer a partir daí? Tá, mas ok, era um projeto social, mas foi feito direito? O que precisa fazer? Por que essas pessoas estão aqui? Enfim, as perguntas vão pipocando, né? Então, eu acho que foi um processo de amadurecimento mesmo e que é contínuo também, né? E que não para. E eu acho bastante curioso também que algumas pautas que me passaram lá em 1995, hoje estão sendo pautadas ainda. Quer dizer, a cidade mudou muito, mas não, né? Eu acho que a cidade continua uma cidade provinciana, com muito potencial, mas, por exemplo, outro dia eu vi na TV a matéria que vão fazer um concurso ou estão discutindo o uso ou o mau uso do aterro da Baía Sul. Gente, essa foi uma das minhas primeiras pautas de geral. Aterro da Baía Sul, tinha um concurso na época para revitalizar, para aproveitar melhor aquele espaço urbano, que é um espaço mal aproveitado e tal. Vulnerabilidade, é um assunto que não para, né? Desde aquela época. Transporte,
mobilidade, tudo isso assim são problemas, parece que são circulares, né? A pauta não acaba nunca. É a mesma cidade com mais gente, eu acho. Então assim, eu acho que os problemas eles gritam mais. Só que tem problemas que ninguém resolve, né? Os problemas são os mesmos, as pautas são as mesmas. E tem problemas que se agravam, inclusive a questão social, a questão, né, habitação, essas questões típicas de problemas de centros maiores, que a gente não tinha talvez até 10 anos atrás, agora a gente tem, mas os nossos pequenos problemas antigos, que eram grandes também, eles continuam, né? Parece que é uma cidade que não se resolve. E talvez, eu não sei, eu fico pensando assim, o fato de ser uma cidade muito dividida pode ser uma explicação para isso, né? Eu lembro que uma das primeiras coberturas que eu fiz também foi a eleição de 97 ou 96. A eleição que o Sérgio Grando saiu e a Ângela Amin ganhou. Aquela divisão, aquela eleição foi muito dividida, né? Foi um negócio muito, então... E hoje a gente vê que a cidade também, a gente vai ver os números das urnas, tem uma divisão bem clara ali, né? Então eu não sei se isso pode ser uma explicação para a cidade estar empacada, né? Porque parece que um puxa de um lado, outro puxa do outro e no fim a corda não sai do lugar. Tem um músico, sabe quem é? Quando eu fiz uma especialização, não lembro que ano foi aquilo, deve ter sido 2006, não lembro. Que ano que a gente fez a especialização? 99. Corta isso depois. 99? Gente, 2006 então foi mestrado. Nossa, mas enfim, perdidinha no tempo. Voltando então, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi uma especialização na UDESC, a especialização era em Educação e Meio Ambiente, e eu busquei essa formação justamente porque eu sentia falta de me situar melhor naquilo tudo que eu estava vivenciando como repórter, né? E sempre gostei de estudar, eu sempre chegava da escola, ia fazer as tarefas a primeira coisa, então sempre fui meio CDF, sempre gostei de usar caderno e caneta, então vamos estudar. Aí fui fazer essa primeira pós-graduação. E foi nessa pós-graduação que pela primeira vez eu li um texto do sociólogo francês, que tem hoje 102 anos, que é o Edgar Morin. E já mencionei que na faculdade, na graduação, eu não tinha muita facilidade com teoria, né? Eu era esforçada, eu passava, era que nem física no colégio. Eu passava, eu dava conta, mas assim, nunca tinha me feito um clique a teoria, né? Com o Edgar Morin, a teoria fez clique para mim, né? O primeiro texto dele que eu li foi um texto, inclusive, que a Miriam me emprestou, chamado Da Necessidade de um Pensamento Complexo. Eu ainda tenho esse xerox lá em casa. E foi um pensamento que para mim fez muito sentido, né? Ele nesse texto, que é um texto de uma palestra dele, inclusive, que o Jeremir textualizou depois, o Jeremir Machado, ele dá um panorama geral dessa teoria dele, que é a teoria da complexidade, que fala na religação dos saberes, né? Fala que, assim, para a gente entender o mundo, a gente tem que separar as coisas em partezinhas e colocar cada coisa na sua caixinha, só que, querido, depois tu tem que juntar tudo de novo, senão as coisas vão ficar compartimentalizadas e não vai dar nada certo, né? Em uma linguagem bem vulgar, é mais ou menos isso que ele explica. E isso para mim despertou uma lâmpada, assim, né? Foi um negócio que me abriu um pouco a visão, porque isso tem muito a ver com jornalismo também, né? Jornalismo a gente aprende a pegar um gancho do acontecimento singular, daí depois eu consegui fazer o Morin dialogar com Adelmo Genro Filho, aí eu finalmente estudei o Adelmo Genro Filho decentemente, Adelmo, né? Mas foi por meio da mão do Morin, sendo que o Morin nunca nem ouviu falar no Adelmo nunca ouviu falar no Morin, mas os dois conversam muito e é maravilhoso, né? Então o Morin para mim ele surgiu nesse momento da especialização, depois eu fiz um mestrado, ele continuou me inspirando, outro mestrado também e o doutorado também, né? E mais do que na vida profissional e acadêmica, eu acho que é uma visão de mundo mesmo que ele me ensinou a, pelo menos, tentar vislumbrar, né, um horizonte assim. Então é ele. Eu trabalhei em poucos veículos, eu fiquei 11 anos na notícia, né? É um tempo longo, assim, porque eu entrei em 95 como repórter, daí pouco tempo depois eu virei editora, primeiro passei pela pauta um tempo, depois virei editora, e até o final fazia reportagem eventualmente, mas assim, a maior parte do tempo de Jornal Notícia foi na edição, né, na edição de geral. O que é fantástico também, né, porque daí tu tem aquela noção, uma visão sistêmica, né, cada jornal, cada edição é um complexo, é um contexto que tu tens ali para contar, né.
Então, o trabalho de edição é um trabalho que me atrai bastante também, que eu gosto bastante. Mas então, saí do jornal em 2007 ou 2006, aí você tem que fazer a conta, que foram 11 anos. E fiquei freelando um tempo. Eu trabalhei com o Gastão Cássio e o Jacques Mick na Quorum Comunicação. Então, a gente prestava serviço para várias empresas. Um trabalho muito legal que eu fiz com a Quorum foi atender o BESC na época da incorporação pelo Banco do Brasil, né? Trabalhava nesse prédio aqui na praça, era bem gostoso assim pelo fato de estar do prédio antigo, e o trabalho em si era um trabalho complexo, né? Que daí não era jornalismo, mas era uma assessoria de comunicação importante para aquela época, né? Por conta da complexidade da história que foi a incorporação do banco. Tinha uma resistência muito grande nos funcionários, né? Então, enfim, foi um trabalho interessante de fazer. E logo depois que eu saí do Jornal Notícia, eu fiz concurso para o então Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica, né? Que hoje é o IFSC. E fiz o concurso e passei. Meio sem saber, não sabia o que era educação profissional e tecnológica, mas ok, é um concurso, estamos aí, né? E estou muito feliz lá, faz 15 anos que eu estou no IFSC. Acho que tem muitas aplicações para os saberes jornalísticos dentro de uma instituição de educação, sabe? Então, estou lá desde 2008, quando eu fui chamada do concurso. Então eu devo ter saído da notícia em 2007, 2008, foi por aí. Sim, e a gente tinha as dificuldades, claro, porque era uma empresa, né? Os donos do jornal, eles tinham os interesses deles, a gente sabia, no fim já rolava até meio que, eu não gosto de falar em autocensura, mas na prática é isso, a gente sabia, não, esse assunto aqui não vai adiantar porque não vai rolar, a gente sabe que vai ser barrado, né? Mas a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa, eu acho que a gente contribuiu para as comunidades. No começo era aquela coisa de firmar marca, né? Quando ligava aqui a Ana Paula do N Capital ou do A Notícia, no começo tinha um pouco de resistência, mas no fim a marca se firmou e a gente se tornou reconhecido, o trabalho foi reconhecido, né? Apesar das dificuldades de estar numa empresa jornalística conservadora, né? Enfim, eu sei que o final do N Capital foi triste, eu não estava mais, né? Eu saí antes. Inclusive eu fui saída por conta de tretas relacionadas aos shoppings. É que tinha a tal da guerra dos shoppings, né? É engraçado que eu adoro shopping, sabe? Eu não tenho nada contra shopping, mas acharam que eu era contra um shopping, né? O nosso diretor na época achava que eu era contra um shopping específico. E aí um dia deu uma atrapalhada lá numa matéria que não devia sair, mas aí eu previ na pauta só. A matéria nem saiu. Não, isso aí não pode sair e tal. Tá, não pode, beleza, beleza. No dia seguinte, bilhete azul, ó, você é a favor do shopping? Não, gente, eu não sou nem a favor nem contra o shopping. Eu frequento todos os shoppings da cidade, inclusive, eu sou consumista. Mas, enfim, foi a treta. E a gente, o que a gente chama de comunicação pública, eu acho que é um negócio que é bem marcante, assim, sabe? E que a gente tem procurado no IFSC, que a gente tem procurado enfatizar e trabalhar. Até para a gente ter autonomia em relação às gestões que se sucedem, né? Porque tem questões políticas ali que envolvem as gestões, mesmo sendo eleitas, né, sendo gestões escolhidas democraticamente. A gente teve um problema recente que o gestor que foi eleito não assumiu, né? Então, o corpo de comunicadores precisa ter autonomia para trabalhar nessas circunstâncias, né? E, para além disso, tem uma outra nuance da comunicação pública que eu acho que é bem importante, que é de combater a desinformação. E, numa instituição como o IFSC e como a Universidade Federal e como tantas outras, esse ecossistema comunicacional que a gente tem hoje, que é acesso a produzir sites e as mídias sociais, etc., eu acho que isso facilita muito o contato direto com o cidadão, né? Então, a gente tem menos dependência da imprensa regular para atingir o cidadão, para divulgar o que a gente precisa, seja processos seletivos de ingressos, seja pesquisa científica, o que quer que seja. Então, a gente tem capacidade de gerir os nossos próprios canais de comunicação, né? Com autonomia e fazendo jornalismo, fazendo também jornalismo, né? Claro que tem nuances, tem a parte de assessoria de imprensa que também precisa ser feita. Eu não gosto muito, inclusive eu não faço muito, é uma área que nós somos, na reitoria nós somos 5 jornalistas, e isso fica geralmente com o pessoal da coordenação de jornalismo, né? Mas essa parte do jornalismo científico, né, de compartilhar conhecimento, eu acho que é muito rico, assim. E sim, são saberes jornalísticos que a gente aciona,
E é jornalismo que a gente faz. Agora, na pandemia, a gente começou um trabalho que foi bem interessante. Logo que estourou a pandemia, foi todo mundo trabalhar em casa, a gestão da época lançou um edital de ensino, pesquisa e extensão para que a comunidade acadêmica desenvolvesse projetos de ensino, pesquisa ou extensão que contribuíssem para acabar com a pandemia, né? Para, enfim, minimizar a pandemia. A gente nem imaginava que a pandemia ia acabar, mas enfim. E aí, eu e algumas colegas, a gente escreveu um projeto de verificação, né? A ideia era... Porque na pandemia surgiu aquele monte de informação, que o termômetro fura o teu cérebro, o vírus, né? Enfim, todas aquelas as boatarias, mentiras que se espalharam por conta também daquelas forças subterrâneas que a gente sabe que emergiram, né, naquela época. Então a gente desenvolveu esse projeto de extensão chamado IFSC Verifica, aproveitando a expertise dos nossos pesquisadores, né, não só docentes, mas também técnicos. E fizemos um canal de comunicação semanal, toda semana respondendo uma pergunta. Primeiro, coisas simples até, mas que daí a gente, com o conhecimento produzido no IFSC, a gente ajudou a explicar. E foi muito legal, porque isso primeiro nos mobilizou, né? Era difícil trabalhar todo mundo à distância, mas, enfim, conseguimos desenvolver. E eu acho que isso mudou um pouco a nossa cobertura de maneira geral. A gente tem procurado investir mais em jornalismo científico, saindo, né, não necessariamente no canal IFSC Verifica, que é um canal separado ainda. Eu acho que os meus colegas se empolgaram bastante com a história também e se envolveram bastante, e a gente chegou a ganhar prêmios de reportagem, inclusive. O primeiro prêmio da FAPESC a gente ganhou 3 troféus, competindo com o Diário, com o ND, com a CBN, sabe? Então, poxa, muito bacana, né? E a experiência foi tão bacana que na segunda edição do Prêmio FAPESC eles inventaram uma categoria para comunicação institucional, porque eles viram talvez que a gente não estava ali enquadrado para competir ombro a ombro com o Diário, embora a gente tenha ganho do Diário, né? Então, em algumas categorias, claro, eles ganharam algumas coisas também. Então, assim, esse é um exemplo de que sim, a gente faz jornalismo ali dentro da instituição e tem um potencial muito grande, eu acho. Foi muito legal, assim. O meu setor, que é a Coordenadoria de Jornalismo, a gente está vinculado à PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas. Então, via Pró-Reitoria, a Comissão da Verdade, lá em 2013, nos procurou, pedindo informação sobre algum fato que teria acontecido com um servidor da Escola Técnica na década de 70, chamado Marcos Cardoso Filho. E o que chegou para a gente foi que ele teria sido julgado ali no atual campus da Mauro Ramos, né? Que ele teria sido julgado lá no auditório. O que chegou foi isso. A Comissão da Verdade disse, olha, alguém em algum depoimento, que estava tendo aquela série de depoimentos da Comissão da Verdade estadual aqui, né? Isso passou na fala de alguém anotou isso, vamos atrás. Então, o que a gente tinha era isso. Marcos Cardoso Filho, professor, foi julgado dentro da escola, na frente dos alunos. Uau! E aí, a minha diretora, na época, chamou e disse assim, Ana, a gente tem que levantar essa história, porque a Comissão da Verdade pediu um relatório, que daí vai integrar o relatório deles, né? E aí eu disse, tá, ok, professora Valéria, quero fazer isso, mas quero autonomia para trabalhar, porque às vezes dentro do serviço público, como a gente estava ali dentro da Pró-Reitoria e tinha um setor que era o setor de memória, eu fiquei com medo de me enredar, de ter que pedir autorização para muita gente, de ter que pedir bênção para muita gente. Eu disse, Val, posso trabalhar com autonomia, deixa eu levantar a história, vamos ver o que é, e aí depois a gente vê o que dá para fazer. E aí fui indo. A primeira pessoa que eu procurei foi o nosso colega jornalista Marcos Cardoso, porque eu disse, cara, vocês têm o mesmo nome, será possível que tenha alguma coisa a ver? Não tinha nada a ver diretamente, mas o Marcos, que é um cara super bem informado, não, conheço a história desse cara, conheço a irmã dele, me passou a contar da irmã do Marcos Cardoso Filho, e aí fui levantando a história. Que acaba sendo o seguinte, o Marcos Cardoso Filho, ele era um professor de física da Escola Técnica, adorado pelos alunos, foi professor do Celso Martins, na escola de aplicação, que ele dava aula na UFSC também, na escola de aplicação, e ele era militante do PCdoB, né? E eles estavam tentando reestruturar o partido e tal. Ele participava daquele grupo que queria tirar o partido o partido estava proscrito, né? Então ele militava. E era professor na escola técnica, era professor na universidade e ele era um professor de física muito criativo, assim. Então eu entrevistei vários ex-alunos dele
que contavam que ele fazia nas aulas, ele usava panela de pressão para dar aula de física, esse tipo de coisa. Ele era um professor muito interessante, parecia ser, pelos relatos que eu recebia, assim, ele era um professor muito legal. Ele era um professor de física que eu nunca tive. E era muito bonitão, também não tive um professor de física bonitão como ele, mas enfim. E, em função da militância dele no PCB, ele foi preso na Operação Barriga Verde, que foi a operação que prendeu 42 pessoas aqui em Santa Catarina. Essas pessoas foram processadas, e durante o processo a maioria teve o direito de responder o processo em liberdade, menos algumas delas, menos 3 ou 4, e o Marcos Cardoso era uma delas. E o que aconteceu na Escola Técnica foi uma audiência do Marcos e de mais 2 ou 3 que haviam sido presos também pela Barriga Verde, a audiência na qual o Tribunal Militar julgou o pedido deles de responder em liberdade. Então foi isso que aconteceu. Não foi um julgamento, mas não foi o julgamento, né? E isso aconteceu aqui na Escola Técnica porque o Tribunal Militar era em Curitiba, né? E aí, em vez de levar os caras para Curitiba, o tribunal, os militares vieram para cá. E o diretor da Escola Técnica era um cara bem comprometido também com o regime, mas ele é um cara que assumiu a direção da Escola Técnica em 68 e ficou até 85, então isso já diz bastante coisa, né? Tanto que dizem que tinha olheiros ali dentro da escola e tal, né? Então a história era essa, assim, o Marcos era um professor que foi preso na Barriga Verde, teve essa audiência que foi realizada ali dentro, levaram realmente os alunos para presenciar a audiência, então tem inclusive caras que são professores hoje que foram alunos do Marcos que deram depoimento também no vídeo, né, no documentário. Então, assim, uma história muito legal. E ele morreu de uma maneira trágica, morreu num acidente de barco na Lagoa. Tem várias coisas interessantes da vida dele, assim, que a gente levantou. E qual era o trabalho que a gente tinha que fazer para a Comissão da Verdade? Era um relatório, né? Aí, quando eu fui dar o feedback para minha diretora, eu disse, Val, realmente a gente tem uma baita história que dá para contar, só que é o seguinte, um relatório, a gente vai fazer um relatório, vai ser um texto, a gente vai entregar, e é isso. Só que a gente tem aluno, né? E tem essa baita história, então vamos tentar ampliar o alcance disso. E, para minha sorte, a Giovana Perini, que é uma jornalista que tinha passado no concurso recente e que estava vindo de Joinville para Floripa para trabalhar com a gente na reitoria, ela tem muita experiência com TV. Ela trabalhou vários anos na RBS e no Paraná também. E é uma pessoa ultra disposta. Gil, vamos fazer um documentário? Vamos. A gente não tem câmera, a gente tinha câmeras, o equipamento, mas a gente não tinha cameraman, a gente não tinha uma estrutura de TV. A gente tinha os equipamentos que estavam sendo comprados pelo Departamento de Educação à Distância, não era nem nosso. Mas aí um colega que faleceu 3 anos depois, o Heitor Eckel, um queridíssimo designer, ele disse, não, vamos fazer esse negócio e eu vou ler os manuais da câmera e a gente vai aprender a usar a câmera e vamos fazer o documentário. E assim se fez. E aí a gente começou. Nesse processo a gente entrevistou muitas pessoas, entre elas o Celso, que foi um cara que eu acho que 70% do material que eu consegui levantar, ele me emprestou, ele me indicou onde estava, né? Eu acabei indo para Brasília também pesquisar nos originais da Operação Barriga Verde. Era uma caixa desse tamanho, cheia, com 12 volumes dessa altura de processo. O Celso me deu a letra, né? O Celso tinha várias cópias de várias páginas desse processo, mas eu fui lá ver o original. Porque eu não me conformava, porque eu não tinha encontrado em lugar nenhum a ata da tal da audiência da Escola Técnica. Eu disse, isso existe, esse documento tem que existir em algum lugar. E aí o Celso me disse, Ana, se está em algum lugar, vai estar lá no processo original. Aí, instituição, manda ofício, né? Ainda não era isso era 2014 ainda, então, né? Estava razoavelmente tranquilo e favorável. Então, daí eu fui para lá com uma colega historiadora e a gente pesquisou nos originais e encontrei a ata. Foi um baita trabalho, o Celso foi essencial, assim, não só pelo envolvimento dele com o Marcos, como com a história toda, né? Porque ele também teve uma atuação bem importante no registro dessa memória do PCB em Santa Catarina, né? Eu acho que é o cara que é o cara que faz pergunta e não se conforma com a resposta, né? Eu acho que é basicamente isso, assim. E isso o Morin ensina também. Perguntar é uma coisa muito difícil, né? Para tu perguntar, para tu elaborar uma questão, tu tem que ter um estranhamento. Para tu ter um estranhamento em relação a algum fenômeno, algum acontecimento, tem um processo cognitivo, né? Então, assim, acho que nada mais triste do que não ter dúvida, nada mais triste do que não ter curiosidade, que seja, né? E eu gosto muito de pesquisa também, né? Não à toa, eu fiz 4 pós-graduações, 4?
uma especialização, 2 mestrados e um doutorado. E agora eu estou fazendo letras. Então, eu acho que o trabalho do pesquisador e do jornalista, eles caminham muito paralelamente, né? Falei isso até para a turma do professor Ijun outro dia. A gente é perguntador. E para perguntar são processos cognitivos, né? Dúvida, estranhamento e principalmente para a gente jornalista que aprende que é o que, quando, como, onde, porquê, é muito mais do que isso, né? A gente começa por aí, Morin de novo. A gente começa pelas 6 questões do LEAD, mas aí depois a gente vai desdobrar outras. E a gente vai produzir uma matéria hoje que não vai dar conta de tudo. Amanhã possivelmente vai ter uma continuidade. O Adelmo também fala isso, né? Então eu acho que se isso é ser repórter, sim, eu sou. Eu sou meio monotemática, né? Vou falar do Morin de novo. Vocês, meu Deus, né? Tudo é Morin. Mas eu ganhei 2 prêmios Adelmo, Genro Filho, que é o prêmio que a Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo concede todo ano para os melhores trabalhos acadêmicos. Dissertação eu defendi em 2013. Foi um trabalho teórico, no qual eu procurei aproximar o pensamento do Adelmo Genro Filho, que é um teórico muito importante para a gente, da nossa área, né, jornalismo, e para essa vertente que compreende o jornalismo como uma forma de conhecimento social, né, que é a vertente na qual, enfim, a gente não precisa ter carteirinha, mas é a vertente na qual eu trabalho mais. Procurei, então, aproximar o pensamento do Adelmo com o pensamento do Morin, né, com essa ideia dele de pensamento, de complexidade, de religação dos saberes. Foi um trabalho que foi difícil de fazer, porque era só teórico, né? Mas a minha orientadora, que era a professora Gislene Silva, bancou. O trabalho saiu, defendi, foi aprovado e foi uma surpresa para mim que ele tenha sido premiado naquele ano, justamente pelo fato de ser muito teórico, né? As pesquisas em jornalismo, elas tendem muito a fazer análise de objeto empírico, né? Vou pegar um tema, sei lá, enchente, e vou analisar como o Diário Catarinense fez a cobertura, né? Tem uma tendência, claro que com método e com perguntas de pesquisa, mas geralmente se trabalha com jornalismo a partir do objeto empírico, a partir da materialização do jornalismo no veículo, né? E eu consegui fazer um trabalho teórico, né? Então, para mim foi uma surpresa realmente ter ganho esse prêmio. E o doutorado foi uma continuação, assim, da pesquisa de mestrado, né? Um aprofundamento, claro que eu amadureci imensamente, né, entre 2013, quando eu fiz a dissertação, e 2016, quando eu entrei no doutorado. Os 4 anos de doutorado na URGS foram também, assim, definidores de, enfim, caráter, visão de mundo, objetivos de vida, sabe? O doutorado foi um período muito rico para mim, assim, pessoalmente. E só que daí no doutorado eu aprofundei essa questão do pensamento complexo no jornalismo, procurando entender a noção de contexto, procurando entender o que é contexto para o jornalismo. E isso partiu da ideia do Morin, que ele tem um trabalho muito grande, né, sobre conhecimento científico, enfim, conhecimento de maneira geral, não só o científico. E ele fala repetidas vezes ao longo da obra dele, que é enorme, que o conhecimento só é pertinente quando colocado em contexto. Aí eu pensei, tá, mas o jornalismo é uma forma de conhecimento social. Então, será que o jornalismo é um conhecimento pertinente se ele é um jornalismo raso, rápido e superficial? Aí eu pensei, tá, então o conhecimento do jornalismo, para que seja um conhecimento pertinente, também ele tem que ser contextualizado. Só que o que é contextualizar? Nos trabalhos que eu pesquisei, vários trabalhos recentes, né, pesquisas recentes de jornalismo, preocupados com essa problemática das mídias sociais e da internet, das mudanças estruturais do jornalismo e do jornalismo pós-industrial, muitos autores falavam, o jornalismo vem crescendo a importância dele no trabalho de contextualizar os acontecimentos, porque os acontecimentos rapidamente a gente sabe pelo Instagram, pelo Twitter, a gente tropeça no assunto, só que para explicar precisa de um conhecimento específico, que é o conhecimento do jornalismo. Então, muitos autores falam isso, né? Tem essa ideia. O jornalismo, a importância do jornalismo hoje maior é com a contextualização. Só que ninguém diz o que é contextualizar. Tá, mas então o que é isso? O que é contexto para a gente? As artes cênicas têm definição de contexto, tem várias, as letras têm definição de contexto, o jornalismo não tem. E tinha muitos autores importantes, inclusive, dizendo o jornalismo precisa contextualizar. O Michael Schudson defende que tem um gênero jornalístico já, que se pode chamar de jornalismo contextualizado, fez uma pesquisa com jornais dos últimos 50 anos
Só que não explicou o que é contextualizar. Aí foi a contribuição que eu procurei dar, apoiando nas ideias do Mohan e todas aquelas noções, aqueles operadores cognitivos da complexidade que o Mohan trabalha. Eu selecionei aqueles que eu acho que a gente consegue usar no jornalismo e fiz a proposição dos conceitos, né? E depois da proposição dos conceitos, eu propus um método para tanto fazer o jornalismo contextualizado quanto para pesquisar, para verificar se o jornalismo contextualizado está sendo praticado ou não, mais ou menos isso, assim. Então é um trabalho que eu... Na URGS. É um trabalho que eu gostei de fazer e aí acabou a tese ganhando também a Primadel, em 2021. É difícil, né? Porque nada é simples também, né, Elaine? Porque eu fico pensando como que deve ser tu tá dentro da empresa jornalística hoje. Eu acho que o jornalismo que a gente está vendo, que a gente recebe, ele é o resultado da, pode falar da puta crise que a gente está passando, né? Do jornalismo empresarial e, assim, eu não queria estar na pele da galera que está fazendo jornalismo hoje nas empresas, né? Eu acho que o jornalismo empresarial, o nosso jornalismo é um exemplo clássico dos problemas que a gente pode ter a partir dessa crise, né? Por quê? Por conta da superficialidade. Eu acredito que eles não têm estrutura de trabalho. Formação, não vou dizer que eles têm boa formação ou não, mas a gente sabe que tem universidades, principalmente as particulares, que também não dão muita conta, né? Então, tem muita gente muito jovem, muito verde trabalhando, né? Hoje, estava vendo matéria sobre violência na UFSC. Gente, tem milhares de perguntas que deviam ter sido feitas ali, milhares. Mas aí tinha uma repórter ao vivo declarando: a UFSC disse isso, o estudante disse aquilo, né? Então, é um jornalismo muito declaratório, muito superficial e que é lamentável, assim. Eu acho que a gente perde muito. Eu acho que a gente está precisando muito de mais iniciativas como as iniciativas nativas digitais. Só que as nativas digitais também não dão conta muito desse cotidiano, né? Acho que tem exemplos maravilhosos de jornalismo que a gente chamava de alternativo, não sei se ainda merece esse nome, né? Mas que daí fazem materiais mais aprofundados, tal, vamos falar em Pública, vamos falar, enfim, né, Intercept tem várias, mas aí como que fica esse jornalismo né, a cobertura do cotidiano da cidade, que era aquilo que a gente fazia no N Capital, e a gente errava pra caramba também, a gente errava muito, mas, enfim, se estava ali no esforço, né? Então eu lamento muito, sabe? Eu lamentei quando o Jornal Notícia fechou, quando o N Capital aqui fechou, né? Dizem que o jornal não fechou, mas a gente sabe que ele deixou de existir, porque ele mudou de grupo empresarial. Era preferível, se é para ter jornalismo empresarial, era preferível ter mais empresas, né? Então, acho que está tudo muito monofônico, tem uma voz só falando, né? E o pessoal que está na redação acaba ficando meio que refém de receber os comunicados, né? Então, tu vê, Defesa Civil, lê o comunicado. IFSC, quando a gente tem vagas abertas, manda lá, eles leem o comunicado, né? Não sei te dizer quando foi a última vez que foi alguém de imprensa fazer matéria conosco no caso de algum resultado de pesquisa interessante, por exemplo, sabe? Então é muito complicado, assim, eu acho que a sociedade está perdendo muito. Outro dia me perguntaram, mas tu não está fazendo concurso, tu não quer ser professora? Eu falei, não, gente, não quero, sinceramente, eu gosto muito de pesquisar, mas não sei se eu vou sair de onde eu estou, não. Se eu fosse dar uma aula, eu acho que eu falaria, claro, do meu trabalho acadêmico mais recente, que é a questão do contexto do jornalismo, mas entraria nesse tema pela via justamente da ideia das perguntas, sabe? De estranhar, do estranhamento. Tá, temos as 6 perguntas do LEAD? Temos, mas quais são as outras? Vamos pegar um assunto e vamos espancar ele de pergunta, vamos... Né? Porque é um exercício, né? Perguntar, estranhar e concatenar, mas e como, mas por que não, e se fosse de outro jeito, eu acho que esse tipo de operação mesmo, de inteligência, eu acho que é algo que precisaria ser ensinado mais na universidade. Assim, eu me defino no meu perfil do Instagram como uma jornalista curiosa e sempre aprendiz. Eu acho que o aprendizado não acaba nunca. Uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca aprendeu tudo, né? Ideia do Mohan, ideia do Bachelard também, que eu estudei um pouco. O conhecimento está sempre sendo construído. A gente nunca vai chegar no conhecimento pronto, acabado. A gente sempre vai ter coisas para descobrir, para aprender, para pesquisar. Sempre vai ter novas perguntas para fazer.
Isso vale para muita coisa, assim. Então, eu acho que a Ana que se constituiu nesses anos de experiência profissional é essa, assim. É a Ana que não se conforma. Tipo, a resposta não foi satisfatória. Tem que ir mais, e mais, e mais, sabe? Não é ser cri-cri, mas talvez seja ser um pouco cri-cri. Eu gaguejo tanto. Doeu? Não doeu. Não, no fim eu esqueci, sabe? Mas é bem interessante essa tua trajetória, porque assim, tu foi negando várias coisas e ao mesmo tempo tu foi aprofundando as coisas. Sim, porque daí não é nem que eu negava. Da pesquisa, eu não gostava de teoria, então vai fazer 2 trabalhos de teoria que são super, né? De vez em quando eu vou lá dar uma olhada e cara, mas será que é isso mesmo? Sim, sou só eu que tenho mestrado, doutorado. Vamos ver se eu vou ganhar pesquisadora sênior, né? Essa Não coisa, sei. né, do jornalista que não estuda, né, cara? Porque assim, a gente vê que a boa parte, ou grande parte do jornalista não estuda. Mas é o que eu falo, não tem dúvida. Né? Porque assim, Tu tem que ter dúvida, cara. Quanto mais tu estuda, mais pergunta vem, mais capacidade de narração tu tem, né? Então, mas eu acho que é algo que precisa exercitar justamente. Fazer Né? mestrado, doutorado, Cérebro é músculo. pra ser professor. Cérebro é músculo, tem que fazer musculação cerebral, tem que, né, ir estudando. Achei mais 2 coisas que a gente tem em comum. Eu também me formei em 95 e eu também fui demitida do ND por causa da matéria de shopping. Sério? O ND é bom de shopping.